Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma noite é que temos o privilégio de falar do amor desse Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço, por mais um dia em que eu acordei, em que eu me alimentei, em que o Senhor me sustentou. A minha família, os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos, os meus conhecidos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos começar este culto de adoração ao Senhor com uma oração. Amém? Você que está em casa, ore comigo ao Senhor, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele vai fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Ele está no controle de todas as coisas, da minha e da sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas e que o controle do universo está nas suas mãos. Então, vamos adorar esse Deus neste dia, nesta noite. Vamos nos entregar, nos derramar na presença dele, amém? Deus querido e santo, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, para te adorar, na beleza da tua santidade, Pai. Estamos aqui, Senhor, para dizer, Senhor, que tu és grande, Pai. Para render a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Inclina os Teus ouvidos, Senhor, para ouvir, Pai querido e santo, nesta noite, Senhor, a adoração do Teu povo, Pai. Que a nossa adoração chegue, Senhor, como perfume suave, Pai, às Tuas narinas, Pai. Que Tu possa, Senhor, sentir, Senhor, alegria, Pai, no nosso viver, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja voltada, Senhor, para louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Em nome de Jesus, esteja no meio de nós, Pai. Oh Deus querido, em cada lar, Senhor, que nesta noite, Pai, ora, Senhor, a Ti, oh Deus Santo, em cada lar que nesta noite, Senhor, diz que Tu é grande, Pai, que Tu és o único e suficiente Deus, Tu és o único e suficiente Salvador da nossa alma, e a Ti, Deus querido e santo, prestamos o nosso culto, Pai, em nome de Jesus, amém. Glorificado seja Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade que Deus nos concede, Jesus. de estarmos louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Nesta noite eu gostaria de saudar a todos aqueles que fazem parte juntamente conosco da nossa live, esta live de adoração. Por mais que queiram chamar de live, irmão, mas isso aqui não deixa de ser um culto. Você está aqui cultuando ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, amém? Então, não importa qual seja o veículo que a gente esteja utilizando. Se você está utilizando a internet ou se você está utilizando o seu Facebook, né? Seja qualquer que seja a sua mídia social. Eu não sei se você está pregando através do Instagram, do Twitter, não sei de onde é que você está pregando, mas o importante é que você faça a obra de Deus, amém? Então, nós queremos dar continuidade aqui à pregação da palavra do Senhor, né? E vou pegar agora a minha Bíblia, e você também pega a sua Bíblia, e abra aí, no livro de Josué, livro do profeta Josué. Livro do profeta Josué, no capítulo 1. Livro do profeta Josué, no capítulo 1. Você já achou? Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor no versículo 9. Aleluia! Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. Aleluia. Eu vou repetir este versículo, somente o versículo 9, que diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, na tua presença. E quero, Senhor, te agradecer neste momento, ó Pai, por estar aqui, Senhor, fazendo a tua obra, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor Deus. Deus e Pai, Deus de poder, ainda estamos passando por esse período, ó Pai, de pandemia, Senhor, porque tudo é de acordo com a tua vontade, ó Pai. Mas nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por fazer a tua obra, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nosso meio, pela tua presença, Senhor, nos lares. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, trabalhando nos corações, para que, Senhor, a tua palavra não volte vazia, mas que ela produza frutos de arrependimento na vida daqueles que a ouvem, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa gratidão, recebendo, ó Pai, tudo aquilo que estamos entregando agora diante do altar, Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso, ser, Senhor, com a tua igreja espalhada sobre a terra, ó Pai. Ó Senhor, quer que seja hoje ou outro dia que essa mensagem possa ser transmitida, Senhor. Deus, ó Senhor, vem operando grandemente na vida da tua igreja, vem operando na vida, Senhor, destes que ainda não te conhecem, Senhor, esses que não te aceitaram, ó Pai, mas que hoje vão te conhecer, que hoje vão te aceitar, que hoje vão, Senhor, entregar as suas vidas a ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, ser na vida deles. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amados, hoje nós temos um tema. Nós temos a continuação de uma série de pregações que estamos fazendo. E esta série de pregação tem por tema principal: qual será o tamanho da sua vitória? E estamos na nossa quinta parte, né? Nós já passamos por várias partes, né? E temos hoje a nossa quinta parte. E esta quinta parte, ela tem por subtítulo: tenha ousadia. Aleluia. É ousadia que eu quero profetizar sobre a sua vida neste dia. Aleluia. Irmãos, Gideão, ele ouviu a voz de Deus dizendo que os israelitas venceriam os midianitas. Porém, os covardes e medrosos deveriam voltar. De 32 mil homens, irmã Gessa, restaram apenas 300 homens valentes, 300 homens valorosos que venceram o inimigo. Eles tinham algo em comum. O que é que eles tinham em comum, igreja? O que é que você acha que eles tinham em comum? Eles tinham algo em comum. Eles tinham ousadia. Aleluia. Repita comigo. Eles tinham ousadia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que quer dizer ousadia? Ousadia, irmãos, quer dizer, na verdade, tem muitos significados. Existe um significado negativo, existe também um significado positivo, tá? O significado negativo desta palavra quer dizer falta de prudência, quer dizer falta de temor, quer dizer, ousadia pode significar negativamente como atrevimento, excesso de petulância, aquele que demonstra informalidade. Uma pessoa ousada é aquele que não faz cerimônia. Uma pessoa ousada é aquela que procede com uma ação libidinosa ou com um ato depravado, como é conhecido também aqui no Brasil, tá? Mas eu não quero estar trazendo ousadia por um contexto negativo, não. O que eu quero estar trazendo aqui para você é que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter ousadia. E com certeza não vai ser da forma negativa. Vai ser num sentido positivo, tá? Olha, o sentido positivo para a palavra ousadia é que ousadia significa o quê? Coragem, iniciativa, confiança.
É a característica daquele que é ousado, aquele que possui valentia, aquele que possui coragem, aquele que é arrojado. Você é uma mulher arrojada, você é uma mulher que tem iniciativa, você é um homem que tem intrepidez. Quando você prega com intrepidez, então você prega com ousadia, aleluia. Quando você prega com sabedoria, por quê? Porque você tem temor ao Senhor. Então, ousadia também significa temeridade, desembaraço, aleluia, aquele que anda com audácia, aleluia, aquele que anda confiante, que Deus está com ele, esse é aquele que age com ousadia. E eu estou agora impetrando para você esta bênção, a unção de ousadia na sua vida, amém? Receba aí, em nome de Jesus. Amados, a palavra ousadia, ela tem também, assim como tem os seus sinônimos, ela também tem os seus antônimos. A palavra ousadia tem como antônimo, é o contrário de covardia, é o contrário de desânimo, é o contrário de desconfiança, é o contrário de medo, tá? Então, diante destas, eu posso dizer a você que o maior inimigo da ousadia é o medo. Aleluia. O medo. Porém, esse medo não é o mesmo que o temor. Por quê? Porque esse medo que eu estou falando é um medo que não combina com fé. Esse medo é um medo que traz bloqueios para a nossa vida. O medo, irmãos, ele chega a provocar no ser humano enfermidades. E entre estas enfermidades, eu digo a você que pode existir aí no meio colapsos nervosos. Tem pessoas aí que estão sofrendo de ansiedade. Tem pessoas que estão sofrendo de síndrome do pânico. Tem pessoas que estão sofrendo aí de doenças psicossomáticas tais que são, irmãos, verdadeiras prisões da alma. Mas eu quero dizer a você, nesta noite, que você não deve ter medo. Você tem que agir com ousadia. Porque medo não combina com fé. E medo também não combina com temor a Deus. Você tem que agir com temor ao Senhor. Isto é, você tem que agir com ousadia, porém com sabedoria. Porque quando você age com ousadia, mas não tem sabedoria de Deus, aí é que configura-se o sentido negativo da ousadia. Mas você quer agir de forma positiva? Haja com ousadia, mas também com o temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Bendito é o nome que vem, aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Irmãos, nós precisamos da ousadia para várias coisas. E eu aqui vou estar listando nesse momento algumas necessidades que você pode estar utilizando-se da ousadia. Você pode utilizar-se da ousadia para andar sobre as águas. Aleluia! Quando Jesus, irmãos, encontrou os discípulos andando sobre a água, Jesus estava em uma situação qual ninguém jamais havia visto. Os discípulos viram Jesus andando sobre a água. Pensavam até que era um fantasma. E Pedro disse: Senhor, se és tu, envia-me a ti também sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E ele foi, ele saiu do barco, ele ficou inquieto. Ele criou coragem, irmãos. E ao começar a andar sobre as águas, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele viu, começou a olhar ao seu redor e viu que os ventos eram fortes. E ele começou a afundar. Irmãos, nós vemos aí que no início Pedro, ele teve coragem. Ele teve uma iniciativa. Porque ele perguntou ao Senhor: se és tu, envia-me a ti, para que eu ande também sobre as águas. Aleluia. Ele teve iniciativa, irmãos. Ele confiou naquele momento no Senhor e ele saiu do barco. Ele fez porque ele creu. Ele teve coragem.
E ele fez a parte dele, ele saiu. Mas quando ele estava no caminho, de repente ele começou a desanimar. Aleluia. Ele começou a agir como um covarde. Ele começou a ter desconfiança no próprio Senhor, porque ele esqueceu a quem ele estava servindo. Ele esqueceu a quem ele escutou o chamado, que disse: vem, vem. E ele esqueceu naquele momento, ele criou completamente uma barreira, isto é o medo. Porque medo é sinônimo de desânimo, é sinônimo de covardia, é sinônimo, irmão, de desconfiança. Então, naquele momento, ele teve medo. Irmãos, Pedro, ele ainda teve a coragem, a iniciativa e começou, e o medo só veio durante o caminho. Mas o que eu quero dizer aqui a vocês, através dessa passagem, é que muitos não querem nem sequer começar. Aleluia. Muitos não querem começar, muitos estão com medo de dar o pontapé inicial. Muitos estão com medo de começar a fazer a obra, a fazer aquilo que o Senhor tem mandado fazer. Muitos estão como Jonas, estão, ao invés de fazer aquilo que o Senhor mandou, ao invés deles simplesmente obedecer, eles estão indo para o outro lado, eles estão correndo, eles estão com medo. Por quê? Porque não tem ainda sua confiança inteiramente no Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite a você, que você precisa de ousadia para andar sobre as águas. Eita, canta lá, massuri, anda lá, marrace. Ei, Micais, oh Deus maravilhoso, que Ele possa nesta noite te dar esta ousadia, para que você possa andar sobre as águas, para que você possa crer. Sabe o que é andar sobre as águas, irmãos? É crer no espiritual, é crer no sobrenatural de Deus. Oh, aleluia! É crer que Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É crer que é da mesma forma que Ele batizou com o Espírito Santo no passado, por Ele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele também pode te batizar hoje. Ele também pode te abençoar da mesma forma que fez com os discípulos, porque eu não creio nessa teoria do cessacionismo. Eu creio que Ele é o mesmo. Aleluia! Ele é o mesmo, e da mesma forma que Ele fez, Ele continua fazendo na minha e na sua vida. Oh, aleluia! Precisamos, irmãos, de ousadia para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Aleluia! Precisamos de ousadia para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Um gigante, irmão, um dia se levantou. O povo, que povo é esse? O povo de Israel se desanimou. Davi, com ousadia, um jovem, se antecipou. E um gigante ele derrotou. Aleluia! Gostou da rima? Vou repetir para você. Um gigante se levantou, um povo se desanimou. Davi com ousadia se antecipou. E um gigante ele derrotou. Amém? Então, irmãos, Deus preparou Davi para aquele momento. Não foi assim tão fácil um jovem se antecipar, mas Deus, ele tinha algo com Davi, e Deus preparou Davi. Davi tinha experiência com Deus. Você tem experiência com Deus? Você tem tido experiências com o Senhor? Olha, é muito importante a experiência na vida de alguém. Você precisa estar andando com Deus continuamente para ter experiências com o Senhor. Da mesma forma que Deus, ele preparou Davi para ter esse encontro com aquele gigante, para poder derrotá-lo, né? Deus preparou ele, Deus deixou ele forte, Deus deixou ele preparado, assim como ele lutou com um leão, assim como ele lutou com um urso. Agora ele estava pronto, ele estava preparado para lutar também com aquele gigante. Às vezes nós queremos fazer a coisa de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito. Deus prepara. Agora, primeiramente, ele chama, e Deus tinha um chamado na vida de Davi, assim como ele também tem um chamado na tua vida, e da forma como Deus te chamou, ele também quer te preparar, assim como preparou
Davi. Aleluia. Ele não foi chamado em vão. Deus não o chamou para ser rei em vão. Deus tinha algo muito grande na vida de Davi. E da mesma forma que ele preparou Davi, ele preparou também Josué. Aleluia. No versículo 6 da leitura que foi lida, ele disse: ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Aleluia. Então, irmãos, Deus, ele está preparando. Olha só, eis aqui a mensagem profética que eu trago nesta noite para você. Aleluia. Diante de todas as outras que já foram faladas aqui, eu lhe trago mais uma mensagem profética. E eu lhe digo que Deus está preparando uma grande obra. Aleluia. Para você. Para você mesmo. Deus está preparando uma grande obra. E ele vai te ungir com ousadia para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Está ouvindo? É aquilo que ninguém tem coragem de fazer. É você que ele está chamando. É você. O chamado dele é com você. Amém. Porque os covardes vão voltar. Os medrosos vão voltar. Mas você, que é um dos 300, aleluia, você vai ficar de pé, aleluia, e você vai continuar marchando, porque Deus diz: diga ao povo que marche, aleluia, e você vai fazer aquela grande obra, porque ele vai te ungir com ousadia para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer, mas você vai ter coragem, porque esta coragem é Deus quem te dá, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos de ousadia, não somente para andar sobre as águas, para crer, para viver o espiritual, o sobrenatural de Deus. Nós não precisamos somente de ousadia para simplesmente estar fazendo aquilo que ninguém tem coragem de fazer, mas também nós precisamos de ousadia para enfrentar gigantes. Davi teve ousadia, irmãos, para enfrentar Golias. Aleluia. E Saul disse que Davi, por ser muito jovem e inexperiente, não poderia pelejar contra o gigante. Aleluia. Olha só o pensamento do rei Saul. Saul, ele simplesmente achava que Davi não era capaz, que Davi era muito jovem e ele era inexperiente. Isso mostra que ele não tinha intimidade. Ele não tinha intimidade com Davi. Aleluia. Porque se ele tivesse intimidade, se ele conhecesse como Deus conhecia, olha, ele com certeza não ia dizer uma barbaridade dessa, tá? Mas Davi, no entanto, com muita ousadia, ele lançou a palavra profética ao gigante, dizendo: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Então, amados, é Deus quem te dá, é Deus quem te dá a ousadia, é Deus quem te dá coragem para fazer a obra, é Deus quem te dá a iniciativa de fazer. Você só não pode ficar parado, você só não pode ficar de braços cruzados. Se até o nosso próprio Salvador morreu de braços abertos, irmãos, por que nós precisamos, por que nós vamos ficar de braços cruzados? Nós temos que colocar as mãos à obra. Nós temos que estar a trabalhar na obra do Senhor. Olha, a irmã Jéssica cantou o hino aqui: trabalhai e orai, né? Na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, meu desejo, né, é trabalhar na obra de Deus. Se seu desejo é esse, você canta esse e não está trabalhando, não está fazendo conforme diz as Escrituras, você está sendo um crente apenas de palavras,
Você está apenas sendo um leitor da palavra e não um praticante da palavra, tá? Então, eu quero dizer outra coisa a você, outra necessidade. Você precisa de ousadia, irmãos, para resistir às resistências. Como assim? Isso não estar meio redundante, pastor? Olha, nós precisamos resistir às resistências. Que resistências são essas? As resistências dos nossos inimigos. Porque os inimigos, eles vão resistir. Por mais que você lute, por mais que você saiba que eles já são derrotados, mas eles vão resistir também. Tá? E nós vemos que houve pessoas que resistiram, né, a homens de Deus, como, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles resistiram à ordem do rei, né? Então, nós vemos que José resistiu aos seus irmãos. Nós vemos que o rei Saul, ele estava dominado pelo medo naquela hora, mas o jovem Davi soube resistir ao gigante. Por quê? Porque Davi estava preparado. Saul não estava preparado. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Bendito é o nome daquele que vem. Em nome do Senhor. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãos, nós temos que ter ousadia para poder fazer isso. Não é à toa que você precisa dessa ousadia. Deus tem um propósito para lhe dar a unção de ousadia nesta noite. Aleluia. Nós precisamos de ousadia, irmãos, para construir a nossa história. Você tem uma história? Como é que você está escrevendo a sua história? O que é que Deus tem colocado? Quais foram as experiências que Deus trouxe para a sua vida para que você pudesse participar e pudesse atuar positivamente? Quais foram os frutos que você escolheram através destas experiências? Eu vou citar aqui algumas experiências de alguns homens de Deus e depois vou estar falando também sobre algumas experiências que eu tive. Noé, irmãos, precisou de ousadia. Para quê, irmãos? Para resistir à incredulidade do povo. Abraão precisou de ousadia para deixar a sua parentela e possuir a terra por herança. Moisés, ele precisou de ousadia. Para quê? Para enfrentar Faraó. Josué precisou de ousadia. Para quê? Para herdar a terra prometida. Davi, ele precisou de ousadia. Para quê? Para derrotar o gigante. Daniel, ele também precisou de ousadia. Para quê? Para não comer do manjar do rei. Oséias precisou de ousadia para se casar com uma prostituta, para obedecer a Deus. E eu lhe digo, eu, pastor José Kleiber, precisei de ousadia também, para ir contra toda a minha família e aceitar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Eu precisei de ousadia, irmãos, para orar por enfermos e eles serem curados. Porque sem ousadia, você não vai para frente dessa batalha. Porque muitos não creem, muitos só acham que acontece com os outros, mas não pode acontecer com você. Eu precisei de ousadia, irmãos, para repreender demônios e ele sair do endemoniado. Porque se você, quando chegar na frente do endemoniado, você correr, isso mostra que você não tem ousadia. Isso mostra que você está despreparado. Mas você como cristão, você como um homem, como uma mulher de Deus, deve estar preparado também para essas horas. Eu precisei de ousadia para sair do comodismo e ir pregar o evangelho nos lares, que muitos não estão fazendo. Eu precisei de ousadia, irmãos, para esquecer de mim e participar de obras sociais. Eu precisei de ousadia para abandonar, irmãos, a ignorância cristã, porque muitos deixam de estudar a palavra de Deus e eu passei a estudar a palavra de Deus. Eu precisei de ousadia, irmãos, para deixar os meus parentes e abrir uma congregação como a que nós temos em Macaíba, no intuito
de ganhar almas para o reino de Deus. Eu preciso de ousadia, irmãos. Naqueles momentos, às vezes, tão difíceis, para disciplinar, para corrigir um irmão que está andando desordenadamente. Eu preciso de ousadia, irmãos. Eu preciso para poder enfrentar a falta de conhecimento de algumas pessoas e poder implantar um projeto social na igreja. E eu já estou concluindo a minha palavra. Agora eu pergunto a você, e você, como é que está usando a unção de ousadia que ele tem lhe dado? Deus te chama para andar sobre as águas. Deus tem te chamado, irmãos, para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Eu pergunto a você, qual o gigante que tem se levantado contra ti? Saiba de uma coisa, Deus é maior, aleluia. E Ele é quem vai te dar ousadia para enfrentar esse gigante. É Ele quem te dá coragem. É Ele que vai te dar iniciativa. É você que vai se antecipar, porque Deus está mandando, aleluia. Você tem que se colocar no lugar da resistência contra o seu inimigo. Não corra do inimigo, enfrente o seu inimigo, enfrente através da oração. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você não vai usar as armas dele, não. O inimigo vem com armas carnais, você vai com armas espirituais. Porque o espírito cobiça contra a carne contra o espírito, mas o espírito prevalece. Aleluia. Como você está construindo a sua história, meu amado irmão, minha amada irmã? Não deixe o inimigo prevalecer. Tenha ousadia, irmãos. E construa uma história de vitórias. Qual será o tamanho da sua vitória? Tenha ousadia. E você verá quão grande será a tua vitória. Maior vitória, Jesus teve por nós, lá na cruz do Calvário. Jesus teve ousadia, pastor? Sim. Jesus precisou de ousadia para enfrentar a cruz. Aleluia. Porque, meu amado, era preciso muita coragem. Se possível, afasta de mim este cálice. Mas antes que seja feita a tua vontade. Aleluia. Ele precisou de coragem. Ele precisou de ousadia para enfrentar aquela cruz. Aquela cruz de madeira rústica, que era destinada somente para os mais terríveis homens daquela época, para os criminosos, para aqueles homens que tinham cometido atrocidades. Mas Jesus, ele precisou passar pela cruz para livrar a mim e a você da condenação eterna. Você precisa de ousadia, precisa para construir a sua vida, a sua história. Mas você que está me ouvindo nesta noite, você que ainda não teve um encontro real com o Senhor, você que está brincando de ser crente, porque na minha vida eu também tive um tempo que eu disse que levantei minha mão aceitando Jesus Cristo, mas passei um tempo brincando de ser crente. Mas no momento em que Deus me deu a ousadia de abandonar tal prática, eu assumi o compromisso com Deus e a partir daquele momento eu comecei a purificar o meu caminho ao Senhor. Foi quando eu decidi me batizar nas águas.
E antes de me batizar nas águas, ele acabou me batizando com o seu Espírito Santo. Porque eu tomei uma decisão na minha vida de seguir verdadeiramente ao Senhor. E você também tem a oportunidade hoje, meu amigo, minha amiga, de você seguir verdadeiramente ao Senhor, de você parar com essa brincadeira de ser cristão. Não é de qualquer forma que a gente é cristão. Você tem que ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Você tem que ser um cristão para mostrar, para testemunhar aos outros a transformação que Deus fez em sua vida. Aleluia. Daí mesmo de onde você está, eu faço a pergunta: onde está você que nesse momento quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Que você quer se tornar um verdadeiro cristão? Deixe que a unção de ousadia tome conta agora do seu coração e diga sim para Jesus. Deixe que a unção de ousadia tome conta agora de você e você possa negar, possa abandonar as paixões antigas, possa abandonar o mundo, possa abandonar a carne e possa vir para Jesus, possa deixar Jesus guiar a sua vida. Se você está dizendo sim para Jesus, saiba de uma coisa, ele está agora nesse momento escrevendo o seu nome no livro da vida. Aleluia. E eu quero orar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor Deus, que tu nos deste, Senhor. Ó Deus maravilhoso, eu te agradeço também por estes, ó Pai, que estão te aceitando e aqueles que ainda hão de te aceitar, Senhor Deus, ouvindo esta palavra. Senhor Deus, que a ousadia, Senhor, entre em seus corações e que todo medo, ó Pai, saia. O medo de ser crente, o medo de enfrentar as trevas, o medo de enfrentar o mundo, o medo de enfrentar, Senhor Deus, essa sociedade tenebrosa, o medo de enfrentar os seus familiares, que todo esse medo seja agora repreendido no nome de Jesus. E que toda alma vivente, Senhor, que escuta esta palavra, que queira aceitar a Ti, Senhor, possa ter o seu nome escrito agora no livro da vida, Senhor Deus. Escreve, ó Pai, e que eles possam continuar, Senhor Deus, vivendo segundo a Tua palavra, não mais segundo seus próprios corações, seus próprios desígnios, mas que, Senhor, Tu sejas, Senhor Deus, o autor e consumador da sua fé. Deus, abençoa suas famílias, Senhor Deus, que o pão de cada dia não lhes falte, Senhor, em sua mesa, ó Pai, mas que eles possam, Senhor, perpetuamente, Senhor, ó Senhor, ouvir a Tua palavra, ó Senhor Deus, aprender contigo, Senhor, ó Pai, aprender, Senhor, os Teus estatutos. Senhor Deus, sê com cada um deles, em o nome de Jesus, isso é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Que você possa dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Graças a Deus por este momento que estivemos aqui. Queremos agradecer a todos a participação de todos aqueles que estiveram conosco, né? A nossa querida Ceissa Viana, o Anderson Gustavo, né? E todos aqueles que puderam participar deste culto, né, desta nossa live. Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando as suas vidas, que você possa estar nos seguindo, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, estamos fazendo aqui pelo Facebook, mas vamos também estar colocando esta pregação no nosso canal, é o Renovada Macaíba, tá? Então, se você puder, faça sua inscrição no nosso canal Renovada Macaíba. Você seja abençoado também com as demais pregações desta série, né? E outras pregações também. Tá? Então, que Deus os abençoe grandemente neste dia e continue abençoando ricamente a todos vocês. Se puderem, compartilhem também este vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas, outras pessoas que precisam ser transformadas, trabalhadas por Deus, né? Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre nós. Neste momento, eu gostaria de orar com todos vocês, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Deus,
por todas as coisas, ó Pai, que tu fizestes. Ó Senhor, pelo teu operar, Senhor, em nossas vidas, na vida da tua igreja. Ó Senhor Deus, nós podemos ver, Senhor, pelos olhos da fé, que grande, Senhor, foi a transformação. Que grande, Senhor, foi a bênção sobre a vida dos teus servos, Senhor Deus. E sobre aqueles, ó Pai, que te aceitaram como teu único e suficiente Salvador. Deus amado e Pai, obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor Deus, aqui, Senhor, durante este momento, Senhor. Recebe, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que entregamos, ó Pai, para ti nesta noite. Senhor Deus, continua conosco, nos protege, nos livra de todo mal, nos dá uma noite de paz, um sono reparador, e que possamos continuar fazendo a tua obra até o dia, Senhor, em que a tua igreja será levada desta terra. Senhor Deus, fica conosco. Em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Estenda suas mãos e recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do amável Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, saudai-vos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor. Amém?